Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma aula do módulo de Imunologia Aplicada, na qual nós iremos discutir aqui as reações de hipersensibilidade. Hoje nós iremos aqui, em específico, dar uma introdução geral ao que é uma reação de hipersensibilidade e iremos contextualizar alguns aspectos, algumas características que envolvem aqui a reação de hipersensibilidade do tipo 1, beleza? Então, a partir dessa aula, a gente começa a fazer uma distinção sobre os tipos de hipersensibilidade, trazendo aqui uma contextualização geral, e em específico, nós iremos discorrer aqui o primeiro tipo de hipersensibilidade, que é o tipo 1, beleza? Então, o primeiro aspecto que eu acho que é extremamente importante para que a gente consiga agora caminhar aí por dentro desses conceitos acerca desse tema que é de uma relevância muito significativa, é definir a priori o que é uma hipersensibilidade. A hipersensibilidade, ela basicamente origina-se aqui de uma definição de imunidade como sensibilidade. Então, você deve estar se perguntando, tá, mas como assim, Wesley? Como que seria uma reação de hipersensibilidade? É uma situação, basicamente, na qual você faz uma sensibilização do sistema imunológico, ou seja, você acaba ativando-o, só que essa ativação ela é extremamente exagerada, então você tem uma exacerbação da resposta imune, ou seja, o que se esperaria se que houvesse uma resposta imunológica ali que debelasse uma potencial infecção, uma potencial situação de desregulação da homeostasia, só que na hipersensibilidade isso daí se potencializa de maneiras assim que acaba sendo, ao invés de benéfico, maléfico para o próprio organismo como um todo. E aí, nesse sentido, a gente pode ter várias situações patológicas em decorrência dessa hiperativação do sistema imunológico. E aí, nesse sentido, nós teremos algumas classes de várias reações de hipersensibilidade. Reação do tipo 1, que são classicamente as reações alérgicas, que nós denominamos como reação inapropriada contra antígenos inócuos. A gente vai definir daqui a pouco o que é isso. Nós também temos agora outras situações nas quais você pode ter uma situação de uma reação excessiva contra patógenos, drogas ou até mesmo algumas proteínas, que são as reações de hipersensibilidade do tipo 2, 3 e 4. Já adianto a vocês que essas reações que classicamente são apresentadas na literatura como do tipo 1 ao tipo 4, já está um pouquinho em desuso porque nós temos uma reação de hipersensibilidade do tipo 5. Mas corriqueiramente, o que vai ser cobrado a vocês são as reações do tipo 1 até o tipo 4. E nós também temos aqui a reação descontrolada a antígenos próprios, que é a situação que dá autoimunidade. Beleza? Posto isto, o aspecto mais significativo que eu quero trazer a vocês a princípio é que, quando a gente fala de uma reação de hipersensibilidade, é uma situação na qual você tem um processo de desencadeamento e, por sua vez, você vai ter agora uma manutenção dessa reação exagerada por um tempo bastante persistente. E, por consequência, isso acaba tornando-se um estado crônico e progressivo. Beleza? Dito isto, a gente precisa entender que as reações de hipersensibilidade elas são classificadas do tipo 1 até o tipo 4. Elas foram denominadas pelo Gels e Combs lá no ano de 1963. E o que vai caracterizar cada uma dessas respostas de hipersensibilidade? A resposta do tipo 1, ela está diretamente estrelada aqui com um aumento sérico da imunoglobulina do tipo E, a IgE, tá? Então vocês perceberão que nós teremos aqui os alérgenos e, por consequência, esse alérgeno ele vai desencadear um processo que vai ser mediado basicamente por IgE. As reações do tipo 2 já envolvem outras classes de anticorpos como o IgM e o IgG, e aqui a gente pode ainda fazer menção ao antígeno de superfície. Do tipo 3 aqui, que nós teremos uma situação denominada como imunocomplexo, ou seja, você vai ter uma ligação do anticorpo ao fator desencadeante aí, que é o antígeno, eles se complexam e ficam rodando pelo organismo. Então você tem agora a formação de imunocomplexo. E do tipo 4, que é a reação tardia, nós teremos aqui a ativação de macrófagos e linfócitos, tanto CD4 quanto CD8. Beleza? Feito essa breve contextualização, vamos agora discutir com bastante detalhe as reações do tipo 1.
Mas antes da gente começar a falar propriamente do tipo 1, eu preciso fazer algumas definições. O que é um alérgeno, tá? Nós temos aqui drogas que nós denominaremos como acteno, que são basicamente substâncias químicas ou fármacos que vão se ligar a proteínas plasmáticas. E isso daqui pode estar diretamente atrelado agora com uma ativação exagerada do sistema imunológico. E aí nós teremos aí alguns fatores aqui, ó, vocês têm uma série de vários fatores que possam funcionar como alérgenos, tá? Nós temos aqui proteínas terapêuticas, como por exemplo os soros heterólogos, ou seja, aquela situação na qual a pessoa teve uma mordida de uma aranha ou de uma cobra e precisou tomar um soro. Esse soro pode eventualmente desencadear uma reação de hipersensibilidade. Não menos importante, nós também podemos ter aqui situações de hipersensibilidade desencadeadas por anticorpos monoclonais. E nós também temos aqui como classe de alérgenos, por exemplo, metais e até mesmo folhas de plantas, porque o que acontece? Esses metais e essas substâncias presentes, por exemplo, nas folhas de plantas, podem agora se ligar a proteínas e desencadear aqui uma reação de hipersensibilidade. Então, quais seriam aí os principais alérgenos que corriqueiramente a gente vai ouvir falar na clínica médica ou até mesmo na pesquisa básica? Pólen de planta, pelo de animais domésticos, bolor, fezes de animais muito pequenos, como por exemplo aqui o ácaro, venenos de insetos, vacinas, drogas, proteínas terapêuticas, alimentos, drogas administradas por via oral, folhas de plantas, produtos industrializados que são derivados de plantas, substâncias químicas sintéticas aqui em produtos. Então, nós veremos que existe uma classe de vários tipos de alérgenos e tudo isso aqui pode desencadear uma reação de hipersensibilidade. Posto isto, quando a gente fala de hipersensibilidades do tipo 1, eu quero que vocês entendam que classicamente na medicina clínica há uma distinção aqui que eu preciso fazer uma ênfase em especial. Nós temos agora uma situação de alergias e atopias. Professor, mas alergia e atopia não é a mesma coisa? Não, mano, não é a mesma coisa. Uma reação alérgica é uma situação que ela pode desencadear aí diversos componentes do sistema imunológico. No entanto, uma reação atópica é uma situação na qual você tem uma hiperativação do sistema imunológico, mas em específico associado ao IgE, tá? Mas seja uma reação alérgica, uma reação atópica, você tem aqui uma situação na qual você vai ter o desenvolvimento de processos patológicos aí em decorrência de uma hiperativação do sistema imunológico. Primeiro aspecto que eu queria trazer a vocês ainda, além dessa distinção de processo alérgico e atópico, é que quando a gente está falando de reações do tipo 1, os antígenos aqui serão denominados como alérgenos, ou seja, são aquelas substâncias que eventualmente possam aí desencadear uma resposta extremamente exagerada do sistema imunológico. E, por sua vez, esses alérgenos eles podem entrar aqui no organismo humano, por exemplo, por diversas vias: ilanação, forma intravenosa, ingestão, intramuscular e por aí vai. E por sua vez, uma reação do tipo 1 ela é caracterizada agora por um aumento muito brusco dos níveis de IgE. Então a concentração ela passa de 1 para cerca de 1000 microgramas por mililitro. E além disso, as reações do tipo 1 elas podem ter aqui uma predisposição genética e por sua vez a própria natureza do alérgeno também pode aqui acarretar aí nessa situação de uma hipersensibilidade. Posto isto, é extremamente importante nós ainda nos atermos que, como eu falei anteriormente, o próprio fator genético, ou seja, o próprio background de genes pode estar aqui atrelados com a manifestação de uma alergia mediada por IgE, por exemplo, e os próprios fatores ambientais também são extremamente corriqueiros e importantes aqui para que a gente possa compreender uma reação do tipo 1. E aqui eu queria trazer um detalhe muito interessante para vocês, que é a hipótese da higiene. O que seria a hipótese da higiene? Ela nos traz que, conforme o indivíduo ele vai ter exposição aos mais diversos tipos de infecção desde a infância, isso acaba sendo extremamente importante para que haja uma maturação regulada do sistema imunológico. Então, o que seria essa maturação? Basicamente, eu faço agora uma supressão da resposta TH2 via indução
de linfócitos T reguladores. Em outras palavras, o quão mais uma criança, por exemplo, é exposta a alérgenos aí na natureza, mais fácil é dela não desenvolver processos alérgicos. E aí teve, para quem tem 30 anos igual a mim, provavelmente já tenha visto na TV uma propaganda de uma empresa de sabão em pó que fala se sujar faz bem. Claro que tem um viés muito mercadológico por detrás disso. Mas esse slogan, se sujar faz bem, ele tem um sentido imunológico, porque conforme essa criança tem exposição a sujeiras e etc., mais fácil vai ser dela ter uma resposta imunológica mais regulada, mais homeostásica e, por consequência, não desenvolver aqui processos alérgicos. Mas não menos importante, um detalhe que eu queria trazer a vocês é que um processo alérgico ele pode surgir em qualquer momento da nossa vida. Então, vamos supor, uma pessoa que não é alérgica a amendoim até a sua adolescência, ela pode desencadear um processo alérgico ao amendoim na adolescência. E isso aí é equivalente para qualquer outra coisa, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, se a gente tem aqui uma suscetibilidade genética, você pode ter aqui um indivíduo atópico, né? E um ambiente, ou seja, uma exposição precoce a micro-organismos, ubíquos, infecção eumíntica, vírus da hepatite A, composição da própria microbiota intestinal, faz com que a pessoa não tenha aqui uma situação de desencadear aqui processos alérgicos, tá bom? Posto isto, ainda falando sobre os alérgenos, é extremamente importante nós conceituarmos que a gente inala diversas proteínas diferentes aí que possam eventualmente induzir a produção do IgE, o que corriqueiramente vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, professor. Então quer dizer que a gente pode ter alergia a qualquer coisa. Yes, vocês podem ter alergia a qualquer coisa. No entanto, existem algumas características muito importantes desses alérgenos que são extremamente importantes para que haja agora uma promoção dessas células TH2 e, por sua vez, agora a estimulação das respostas mediante IgE. Primeiro, quando a gente pensa em aspectos proteicos, a gente tem que entender que somente as proteínas vão induzir aí essas respostas das células T. Elas precisam ser enzimaticamente ativas, então corriqueiramente, quando a gente pensa numa resposta de hipersensibilidade do tipo 1 frente a um alérgeno, esse alérgeno ele vai apresentar enzimas e essas enzimas elas vão induzir esse processo agora de reação hipersensível. Elas precisam estar em uma dose baixa, então elas favorecem a ativação de células CD4, que são produtoras de interleucinas do tipo 4, apresentam um baixo peso molecular, então se ela apresenta um baixo peso molecular, ela consegue se espalhar, se difundir para fora aí da partícula aí na região do muco. Elas apresentam, além disso, uma alta solubilidade, então ela pode ser basicamente eluída da partícula e ela precisa ser também estável, ou seja, ela precisa sobreviver aí na partícula dissecada, beleza? E aí, como eu falei para vocês, as enzimas frequentemente são aquelas que vão desencadear um processo alérgico. E aqui eu queria trazer a vocês o exemplo do ácaro. Nas fezes do ácaro, nós temos uma proteína chamada protease da cisteína, que é a DERP1. Então, essa DERP1, ela cliva a ocludina nas junções aqui adesivas e, por consequência, entra na mucosa. Aqui não se lembra, ó, junções oclusivas e adesivas são justamente essas junções que vão manter as células epiteliais unidas. Ela faz um processo de clivagem, ou seja, faz um espaçamento, de maneira a qual você tem agora a entrada aqui. E por sua vez, essa DEP1 ela pode ser agora carreada aqui por células dendríticas residentes aqui nesse tecido. E ela faz agora um processo de apresentação aí e o início de uma resposta TH2. Por sua vez, essas células dendríticas elas iniciam as células aqui no linfonodo e aí você faz agora uma resposta via TH2 e essa resposta via TH2 ela vai promover um switch de classe agora para que haja aqui os plasmócitos produzindo IgE, tá? Além disso, as células plasmáticas vão retornar aqui à região da mucosa
e vão produzir aqui os IgEs específicos para DIP1, tá? Então, por exemplo, a IgE, ela se liga aqui a esse receptor de IgE1 presente aqui nos mastócitos e, por sua vez, isso daqui promove um processo de desgranulação que vai induzir um processo alérgico. E aí, pensando nesse contexto de uma reação de hipersensibilidade, nós precisamos entender como que se dá o processo de hipersensibilidade do tipo 1. Primeiro, nós temos aqui a fase de sensibilização, que é basicamente um momento no qual você tem um início da indução da resposta imune adaptativa, de maneira a qual você tem agora a troca de classe, ou seja, você tem um switch de classe para IgE e, por consequência, a ligação do IgE a mastócito aqui promovendo a desgranularização. Então, como que se dá esse processo? Você tem aqui o alérgeno, tem aqui a primeira exposição ao alérgeno, agora você tem um perfil de TH2, ativa aqui o linfócito B se diferencia para plasmócito, esse plasmócito ele vai promover aqui o switch de classe, vai começar a promover, perdão, o switch de classe começa aqui na célula B, e aí o plasmócito é secretado aqui, ele vai secretar o IgE, e esse IgE se liga aqui ao receptor de IgE, presente ali nos mastócitos, que vai promover a desgranulação e, por consequência, esse processo alérgico. Mas para que isso aconteça, em especial, eu queria trazer a vocês que eu preciso ter alguma sinalização imunológica. Então, o primeiro sinal é o TCR-MHC de classe 2, certo? E, além disso, você tem o segundo sinal para que aconteça a sinapse imunológica, que é a complexação CD40, CD40 ligante. E, por sua vez, o linfócito T, ele começa agora a secretar interleucina do tipo 4, que vai induzir a célula B a fazer troca de classe e aí ter agora, por consequência, a liberação de IgE. Além disso, nós temos posterior à fase de sensibilização, a fase efetora, que pode ser tanto imediata quanto tardia. E aí, como que vai se dar essa reação efetora? Ela vai se dar agora quando você tem um segundo contato ou subsequentes contatos ao alérgeno, e ela vai ser subdividida em reação efetora imediata ou tardia. Então, você tem aqui a exposição repetida ao alérgeno, a ativação aqui desses mastócitos e, por consequência, a liberação de vários mediadores aqui, como, por exemplo, aminas vasoativas, mediadores lipídicos. Então, isso daqui vai desencadear uma reação de hipersensibilidade que ela acontece em minutos, expós a posição aqui, e outros mediadores como citosinas, tá? Que vão fazer agora uma reação de fase tardia, aí, cerca de 2 a 4 horas após a exposição repetida ao antígeno. E ainda faço menção aqui a vocês a ligação cruzada, que é uma situação na qual você tem a ligação de duas ou mais moléculas de IgE com ativação aqui de vários receptores, tá? Além disso, pensando-se numa reação de hipersensibilidade do tipo 1, nós teremos aqui alguns componentes celulares que vão ser extremamente importantes, como mastócitos, basófilos e eosinófilos. Os basófilos são basicamente granulócitos residuais que são aí encontrados geralmente no tecido conjuntivo, tá? Então, aí na pele ou na superfície de mucosas, quando a gente está falando, por exemplo, de intestino e pulmão. Nós temos os basófilos, que são granulócitos sanguíneos. Eles se assemelham estruturalmente a um mastócito, no entanto, eles são em menor proporção, tá? E nós temos aqui os eosinófilos, que são granulócitos aqui encontrados em revestimento de mucosa e, por sua vez, eles são recrutados num contexto inflamatório. E aqui eu ainda preciso fazer menção a vocês que eu falei de todo momento anteriormente a receptores de IgE. Nós temos aqui dois tipos de receptores. Nós temos os receptores de alta afinidade e os de baixa afinidade, que também é chamado de CD23. O que a gente precisa entender sobre os receptores de alta afinidade? Eles apresentam uma cadeia alfa, uma beta e duas gama. Tá? A alfa é o sítio de ligação, as beta e gama responsáveis pela sinalização, porque elas contêm aqui vários resíduos de tirosina que vão responsáveis aqui pelo ITAM, tá? E por sua vez, como que se dá agora a ativação desses mastócitos e desses mediadores da resposta do tipo 1? Nós temos aqui alguns fatores que nós chamamos de aminas vasoativas, como por exemplo a histamina.
Nós temos proteoglicanos, como a heparina, e elas vão atuar em alguns receptores específicos. E aí, a heparina em especial, eu queria destacar para vocês que ela vai fazer alguns efeitos fisiológicos. Ela promove contração das células endoteliais e extravasamento de plasma, promove vasodilatação, então ela vai liberar PGI-1, PGI-2 e óxido nítrico. E também nós temos aqui outros mediadores, como por exemplo, LBT4, C4, E4, PG2 e citosinas, que são desencadeadas aqui pela lipoxigenase e ciclooxigenase, tá? São mediadores lipídicos presentes nas células aqui, por exemplo, de mastócitos, de macrófagos. E aí, por sua vez, o que eu quero que vocês entendam? A resposta do tipo 1, a reação de hipersensibilidade, ela pode ser imediata, ou seja, você tem uma situação que ela acontece cerca de 5 a 10 minutos mediante a exposição ao alérgeno e ela tende a desaparecer aqui após uma hora, tá? E aí você tem aqui uma reação de pápula e o rush cutâneo, você tem aquele halo eritomatoso, perdão, desculpa. E aí, ó, como que se dá? Você tem aqui a exposição ao alérgeno, então, ela é imediata, então ela tende a aparecer aqui entre 5 a 10 minutos e ela desaparece depois de uma hora, tá? E ela é muito importante porque a gente pode utilizar essa reação imediata como um teste diagnóstico. Então, a gente pode expor esse paciente a diversos alérgenos para tentar aí fazer uma triagem de possíveis reações atópicas e reações alérgicas. E aí nós temos uma série de várias patologias associadas com uma hipersensibilidade do tipo 1. Nós temos aqui a rinite ou conjuntivite alérgica, que é basicamente uma situação na qual você tem entrada de antígenos, ou melhor, alérgenos, inalados pela membrana mucosa. Isso desencadeia a ativação de mastócitos da mucosa nasal e também ocular. E isso daqui geralmente está atrelado com as histaminas, então você vai ter coceira, espirro, corrimento nasal, obstrução nasal. Nós temos a alergia alimentar. Então, por exemplo, aquela situação de pessoa alérgica, amendoim, leite, crustáceo, ovos, peixe, por aí vai, que vai ter uma ativação agora desses mastócitos ali presentes na mucosa intestinal. E isso você vai ter agora uma série de vários eventos que estão atrelados. Perda de líquido transepitelial, contração da musculatura lisa intestinal, vômitos, diarreia, urticária e por aí vai. Nós temos ainda anafilaxia sistêmica, que é uma situação na qual você tem uma injeção sistêmica desse alérgeno, como por exemplo uma picada de inseto, alimento ou medicamento, que vai ter agora uma hiperativação muito mais ferronha de mastócitos aí no tecido conjuntivo, que vai estar diretamente atrelado, gurizada, com aumento de permeabilidade vascular, extravasamento de líquido, queda da pressão arterial e o choque anafilático, tá? Além disso, eu preciso fazer menção também aos mediadores da fase tardia. Nós temos aqui os leucotrienos que vão atuar aí na musculatura lisa, provocando constrição prolongada. Nós temos aqui a TNF-alfa, que aumenta a expressão de moléculas de adesão no tecido do endotélio vascular, perdão, que vai promover agora recrutamento celular. Nós temos aqui a peroxidase e as coleginases, que promovem degradação da matriz extracelular e remodelamento, que pode causar, por exemplo, uma fibrose tecidual. Nós temos proteínas catiônicas, que são tóxicas aqui para iomintos, bem ao tecido normal, tá? Então, você tem agora uma exposição de musculatura lisa. Mas percebam que você tem vários mediadores aqui, ó. Vocês têm as aminas biogênicas, como a histamina, que elas vão promover vasodilatação, extravasamento vascular, constrição. TNF, a PAG, PG2, TLC4, que promovem inflamação. Enzimas como, por exemplo, a triptase, que promove lesão tecidual. As proteínas catiônicas, elas fazem aqui morte de parasitas e células hospedeiras. E a peroxidase eosinófica, ela promove aqui uma lesão tecidual. Então, uma reação tardia, essa reação de fase tardia, ela manifesta-se aí entre 2 a 4 horas, tá? Então, por exemplo, você tem aquela situação de asma brônquica, que é uma situação que você tem uma pré-exposição e depois de 2 a 3 horas que
começo da bagaceira, tá? Você pode ter aqui uma resposta tardia aguda, que é ativação de mastócito da submucosa, com processo de vaso, de broncoconstricção mediada por LTC4. Então, o linfócito CD4 faz esse processo, tá? E produção de muco. Então, você tem uma obstrução aqui das vias aéreas. Além disso, tem uma reação de inflamação crônica que vai envolver recrutamento de linfócito TH2 e eosinófilos, por sua vez, que vão ocasionar processo de lesão tecidual e, além disso, um remodelamento tecidual. Então, você tem o quê? Uma situação na qual esses eosinófilos, eles provocam essa lesão tecidual e na hora que vai ter o remodelamento do tecido, você tem um estreitamento dessas vias aéreas e aí vai desencadear aqueles processos extremamente chatos quando uma pessoa tem uma crise de asma. E é isso. Na próxima aula, pessoal, eu comento sobre as reações do tipo 2. Nas aulas subsequentes eu falo do tipo 3 e 4, beleza? Se você tiver curtido, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, dê opiniões também, eu acho extremamente válido para que eu consiga refinar e trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês, tá bom? Super beijo e até a próxima.